Agora os demais, curve a sua cabeça antes de entrar na palestra. Espírito Santo, fala com cada um de nós, meu Pai. Ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos. Dirija cada palavra, cada pensamento, cada entendimento, meu Deus, de cada pessoa. Que os entendimentos sejam abertos para absorver a Tua direção. Eu te peço em nome de Jesus, diga que assim seja. Leia o título da palestra aí na tela, pessoal. Bom dia. Vocês vieram hoje? Então leia aí, por favor. Se não dá uma cutucada, não vai, né, gente? Presta atenção. A fé que funciona. Nós vamos falar hoje esse livro aqui da Bíblia, de Abacuque, o profeta revoltado. São 3 capítulos, mas é extraordinário esse livro. Depois eu vou ler alguns tópicos só aqui, mas eu quero que depois anota aí para você ler na sua casa o livro todo, para você meditar essa semana. São só 3 capítulos. Por quê? Abacuque, na época dele, ele viu o que a gente tem visto hoje acontecer. Ele viu o que nós temos visto: injustiças, o incrédulo condenando o que é justo e aparentemente se dando o quê? Se dando bem. Parece que quem faz tudo errado parece que vence, e aquele que está fazendo certo, a coisa é mais difícil, a coisa é mais amarrada. É ou não é? Sim ou não? E nessas horas, a gente que é da fé, já vem aquelas perguntas: pô, como é que pode? Eu estou na fé, eu sou de Deus, eu estou buscando. É o que mais a gente ouve. As pessoas chegam e perguntam assim: pastor, eu sou fiel, eu venho na igreja, eu tenho um pacto, por que a coisa está desse jeito? Por quê? Preste atenção. Com Deus, quando eu estou construindo algo com Deus, sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil. Por quê? Porque eu estou cavando aonde? Na rocha. É construir na rocha. Só que aquilo que você construir, ninguém tira de você, ninguém derruba. É como diz lá em Apocalipse: a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Em compensação, às vezes você vê outra pessoa que saiu junto com você e está lá na frente. Não tem problema. Está entendendo? A direção é mais importante do que a velocidade. A direção é mais importante. Não adianta a pessoa subir igual um foguete e depois descer igual um martelo sem cabo. Está compreendendo? É igual a gente falou semana passada de Jacó, lembra? Deus mostrou para ele um elevador, não foi? Não foi? Foi um foguete, né? Foi o quê? Por quê? É degrau? Mas você vai indo, vai lutando e vai vencendo e vai indo. Só que aquilo que você conquista com Deus, ninguém tira de você. E olha o que ele diz aqui: a fé que funciona. Olha como Abacuque começa o livro dele: até quando, Senhor, clamarei eu e tu o quê? Gritar-te-ei violência e não... Fala com vontade, gente. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa a lei o quê? Se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e o quê? Não é assim que tem acontecido? Você vê, na linguagem atual, se você ler esse versículo, ele diz assim:
não se faz mais justiça nos tribunais. Você vê hoje em dia, as ideias que eles criam no mundo é jogando o patrão contra o funcionário contra o patrão. Aí, hoje em dia, para um patrão conseguir um funcionário, é um Deus nos acuda. Conseguir um funcionário direitinho, que trabalhe, que seja honesto. Está compreendendo? Por isso que você que é de Deus e é funcionário, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor funcionário, você tem que dar o teu melhor, porque é dali que está saindo o teu pão, e Deus é justo. Se Deus vê que você está dando o melhor, e aquele patrão não te valoriza, quem vai perder é o patrão, não é você. Você não perde por ser o melhor, você não perde por fazer o melhor. Quem perde é ele. E Deus, vendo que ele não te valoriza, Deus vai te colocar num lugar maior. Agora, quando você quer pagar na mesma moeda, então você se mostra ímpio igual ele. Ah, ele não me valoriza, então quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui no banheiro matando o tempo. Está entendendo? Fica mexendo no celular, porque hoje em dia quase ninguém tem esse hábito, né? Esse vício. Rapaz, uma vez lá em Joinville, eu lembro até hoje, eu entrei numa loja, a moça sentada atrás do balcão, e eu parando, esperando, vendo se ela vinha me atender, e ela me olhava, mexendo no telefone, e eu olhava para ela e nada. Eu fiquei, aí eu cruzei o braço. Quando ela levantou e veio até a metade da loja, eu falei assim: não, pode voltar lá a sentar, só queria que você levantasse. Porque, meu Deus, eu fico pensando aonde que esse povo vai chegar, com essa visão, com esse espírito mole, está entendendo? Esse espírito atrofiado, preguiçoso. Você acha que Deus vai honrar uma pessoa assim? Não. Ah, mas o fulano é incrédulo, está vencendo, mas duvido que ele seja acomodado. A primeira coisa que Abacuque era, ele era inconformado. Lá em Romanos, Novo Testamento, Romanos 12, o que Deus diz lá? Não vos conformeis, não seja conforme esse mundo, não se molde a esse mundo, porque uma coisa conforme é uma coisa igual. Sim ou não? Você bota um pão na forma, como que ele vai ficar? Igual a forma. Se for de estrelinha, ele fica um pão de estrela. Se for, é ou não é? Você não pode se... Tem gente que, se ela entra numa empresa que os funcionários tudo é preguiçoso, ela fica preguiçosa. Tem gente que, se ela entra num comércio lá e vê que os outros não trabalham, ela também começa. Se vê que os outros pegam atestado falso, ela começa. Então você vai ser igual a eles, vai ser mais um no meio da multidão. Deus não vai ser contigo. Está compreendendo? Ele disse: o ímpio, o perverso cerca o justo. E isso a gente sempre vai estar cercado. Você que é de Deus, quando você dá o teu melhor lá na empresa, você trabalha, você se dedica, você veste a camisa, vão dizer que você quer se aparecer, vão dizer que você puxa saco, está entendendo? Vai dizer que você quer dar uma de bom. Deixa falar o que quiser. O preguiçoso sempre vai olhar com maus olhos para aquele que se dedica. O problema é dele. Mas lá na frente vai ver a diferença de onde um vai chegar e o outro vai chegar. Está compreendendo? Você que é patrão, da mesma forma. Se você não for justo, amanhã depois você vai virar funcionário. Isso eu vou te mostrar na Bíblia. Porque a base do trono de Deus é a justiça. Quantos que a gente já viu que chegou lá no topo e caiu igual um martelo sem cabo? Por quê? Porque construiu um castelo aonde? Construa na rocha. Pastor, mas é uma guerra, olha, achar uma pessoa certa. É verdade, é uma guerra. É um Deus nos acuda. É ou não é? É difícil, mas tem. E você falando com Deus, você sendo de Deus, Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho. E ele diz assim, ó. Aliás, posso concluir? Só uma coisa que eu lembrei agora e é interessante. Eu passei numa igreja e tinha um obreiro. Ele tinha 74 funcionários, se eu não me engano. 74, uma coisa assim. E ele falou assim para mim: pastor, eu tenho 30 e tantos anos de comércio, eu nunca sofri uma causa trabalhista. Falei: que isso? Ele falou assim: quer ver o segredo? Aí ele foi lá no escritório, pegou uma garrafinha de azeite, o nome de todos os funcionários dentro. Aí ele pegou e falou assim: pastor, 3 da madrugada eu oro,
Teve um dia que uma funcionária estava me roubando e eu não sabia quem era. E eu comecei a orar. Teve um dia que quando eu entrei de manhã na empresa, ela manifestou com um demônio e o demônio entregou que ela estava me roubando. Você está vendo? Quem conta com Deus não precisa de mais nada. Lembra que Deus disse para Abraão: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ele disse: teve funcionário que foi para ir para a justiça contra mim, falou que ia me colocar na justiça. Eu comecei a orar com o nome dele, porque eu sempre fui justo. Eu nunca passei a perna em ninguém. O cara ia lá e desistia, tirava a queixa contra ele. Olha como Deus é, 30 e tantos anos. Mas tem gente, sabe o que? Vive se descabelando. Como é que pode? Meu Deus, o fulano me bota na... Ela fica olhando para o problema, ao invés de ela ir a quem resolve. Quem é? Quem é o justo juiz? Ah não, mas o meu advogado é bom. Então confia no teu advogado. Claro que Deus deixou os advogados, mas não é só. A força humana não livra. A Bíblia diz que não, o cavalo não livra. A força do cavalo não livra no dia da batalha. No dia da luta, é Deus que tem que entrar na sua guerra. E Abacuque estava revoltado, porque ele estava vendo uma nação inimiga, incrédulos, devorando e tomando posse daquilo que era do povo de Deus. Ele disse: como é que pode? Por que o Senhor deixa eu ver essas coisas? E diz assim, ó: o que eu vou fazer? Olha só: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que responderei quando eu for... O que? Essa linguagem é meio difícil, mas ele quer dizer assim: quando eu for repreendido. Olha para mim aqui. Abacuque disse: sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui me questionando o porquê disso está acontecendo, porquê. Eu vou lá para a torre de vigia, eu vou invocar quem? Fala com força. Eu vou a Deus, eu quero a resposta do porquê que isso tudo está acontecendo. Por que está tudo bagunçado? Por que a coisa está toda virada do avesso? Por que está tudo contra? A gente serve a Deus, a gente é de Deus. E por que o inimigo, os ímpios, os incrédulos estão distorcendo a justiça contra nós? Está tudo virado ao contrário. Você que está aqui, está tudo dando errado, tudo ao contrário. Adianta você ficar reclamando? Adianta você ficar perguntando por quê? Hã? Por que eu sou fiel e não acontece? Por que eu... Não, você tem que ir a quem, gente? Bom dia. Você tem que ir a quem? Vai a Deus. Tem um casal que eu atendi quando eu estava ali na João Dias, e o rapaz estava desempregado. Ele tinha uma construtora, foi perdendo, não entrou mais nenhum contrato, nenhuma obra para ele fazer. Ele teve que ir para o cliente dele e pedir um emprego de funcionário, e foi trabalhar lá na Baixada Santista. Aí teve um domingo que ele estava aqui em São Paulo, ele pegou e foi lá, e ele todo com vergonha. Ontem ele estava aqui, 18 horas eu vi ele, e ele falou assim: pastor, a minha esposa falou para mim vir aqui falar com o senhor, porque está assim. Eu falei: o que você está fazendo? Não, estou vindo na igreja, né? Olha o problema de muita gente. Não é vir, é pegar o que você ouve aqui e praticar lá fora. Não adianta você ter uma metralhadora na mão se você o quê? Se você não usa. Você tem a fé, você vem aqui, a gente te dá as armas da fé, ó, faz isso, faz aquilo, pega isso aqui, ó, e você chega lá fora. Eu falei: você vai 3 da madrugada, você vai acordar, você vai orar, você vai buscar o Espírito Santo primeiro para você, e depois você vai levantar as mãos e vai amarrar tudo que está no teu caminho, impedindo de chegar as obras nas tuas mãos. Sabe o que aconteceu? Na outra semana, ele fechou um contrato, e fechou outro contrato, e fechou outro. Eu tenho até o testemunho dele que eu gravei na época. Comprou apartamento, fechou várias obras, saiu do aluguel. Ontem ele estava aqui, ele falou assim: pastor, a gente está arrebentando. Por quê? Ele tinha arma. Qual arma? A fé. Mas a fé sem obras, se você não usa,
Na hora que dá um problema, ao invés de você ir orar, você vai reclamar com o teu irmão, com a tua mãe, com o teu pai. Ai meu Deus. Ou você chega para o pastor e quer que o pastor te dê uma fórmula mágica. Deixa eu jogar um pozinho, que quando você sair da porta para fora vai mudar tudo. Não, não é assim não. É plantar. Deus, Ele não dá o peixe, Ele dá a vara e ensina a pescar. O peixe estava lá no mar, mas foi Jesus que jogou a rede para Pedro? Mas ele estava cansado, já tinha jogado a noite toda. Jesus era filho de carpinteiro, Pedro era pescador. Quem entendia de pesca ali? Pedro poderia dizer: Senhor, não leva mal não, mas o Senhor é filho de carpinteiro, quem entende de pesca aqui sou eu sei que o mar não está para peixe. Mas ele disse o quê? Sobre a tua palavra, hein? Eu vou crer na tua palavra, eu vou lá lançar a rede. O que aconteceu? Você está entendendo? Aí ele diz assim, ó, ele se colocou na torre de vigia, ele começou a orar, ele começou a pedir para Deus o quê? Resposta. Quem precisa de resposta aqui? Mas você está na torre de vigia? Ou você só ora aqui dentro da igreja e ainda repetindo o que o pastor fala? O pastor fala: meu Deus, meu Pai. Você: meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, é você que sabe da sua luta, é você que sabe do seu problema, é você que sabe da guerra que você enfrenta, não sou eu não sei. Quem está dormindo diga amém. Acorda o rapaz aí que vai quebrar o pescoço. Olha para mim. Você, pastor, como que é orar? É você falar o que se passa na sua vida. Olha, meu Deus, eu estou assim, está tudo fechado, os caminhos se trancaram, eu estou vindo aqui, meu Pai, porque eu preciso que o Senhor me ajude. Sozinho eu já tentei, eu não consigo. É você falar, é você conversar com Deus. Não precisa falar bonito, Deus não quer palavras bonitas, Deus quer o quê? Sinceridade, transparência. E ele diz assim, ó: então o Senhor me respondeu. Diga: Deus vai me responder. Está fraco demais. E Deus disse o que, gente? Olha para mim. Quando você vai a Deus, quando você clama a Deus, Deus te dá visão. Deus começa a mostrar coisas para você que antes você não estava o quê? Enxergando, você não estava vendo. Coisas que às vezes está diante dos teus olhos e você não enxerga. A solução às vezes está na sua frente e você não está vendo. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Deus tem que abrir os seus olhos. Lembra que a senhora do testemunho falou? Eu cheguei aqui, parece que saiu o quê? Uma venda dos meus olhos. E Deus disse: escreva a visão, não esqueça. Não esqueça, porque quando você escreve é para não o quê? É para não esquecer, deixa gravado. Porque, e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Próximo. Porque a visão é ainda para o tempo que... Olha para mim aqui, ó. Preste muita atenção. Cada pessoa, cada vitória tem um tempo o quê? Tem coisas que se Deus der para você antes da hora, vai te prejudicar. Está compreendendo? Ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Deus não dá. Tem pessoas aqui que se você tivesse conquistado o que você tem hoje, há 1 ano atrás, você teria se perdido. Então Deus teve que dar agora, porque há 1 ano atrás você não estava preparado. É você que é pai e mãe, você sabe bem o que eu estou falando. Você não vai dar um carro na mão de um filho de 5 anos, vai? Só se... Embora tenha uns pais hoje em dia, né? Você não vai. Ah, mas coitadinho, ele quer tanto esse carro. Não, você não vai. Você sabe que não vai fazer bem para ele. Está entendendo? Ele diz assim: mas a visão se apressa para o fim, para se cumprir, e não enganará. Se tardar, o que, gente? Fala alto. Quer dizer o seguinte, olha para mim aqui. Tem momentos que a gente vai ter que o quê? Esperar. E Deus sabe o que é melhor. Se Deus está fazendo eu esperar, Deus está me preparando, não é me punindo não. Não é não, que eu nunca vou ter aquilo não. Ele está me preparando. E quando
quando é que eu tenho essa fé? A fé que funciona, como a gente falou no título. Quando é que essa fé eu consigo manter dentro de mim e não me desesperar? E continuar esperando, confiando, acreditando, sem duvidar, sem murmurar, sem reclamar. Quando é? Ele diz aqui, ó, vamos lá, continuação. Se tardar, espera, porque certamente, o quê? E não? Eis que a sua alma, o quê? E não é reta nele, mas o justo, fala mais forte. O que é fé? De coisas o quê? O que ele falou antes? Se tardar, espera. Quer dizer que quando eu sei esperar, é porque eu estou na fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero, que ainda não aconteceu, mas eu espero que vai acontecer. E ele disse: se tardar, espera, porque certamente virá. Deus prometeu para Abacuque, ó, vai vir, fica tranquilo. Você está vendo essas nações aí, parece que eles estão prosperando e você não, fica em paz. Se está demorando, espera, porque certamente virá, no tempo determinado vai vir. O que você está plantando, você vai o quê? Você vai colher, ninguém vai tirar de você o que é teu não. Deus não falha, a promessa não engana, a promessa não falha, amém, gente? E ele diz assim, aí Abacuque responde para Deus, fica de pé, acorda quem está do seu lado cochilando aí, dormindo, né, dona Maria? Tem uns aí quebrando o pescoço. Olha só, olha que interessante, isso aqui é um diálogo entre quem? Deus e o profeta. Aí o profeta, quando Deus respondeu e disse: escreve a tua visão, grava sobre tábuas, porque até quem passar correndo vai ver. Aí o profeta diz assim, ó: ouvi, Senhor, o que? E o que? Você teme a Deus? Tá feia a coisa, hein? Uma multidão dessa, 3 pessoas falaram que sim. Você teme a Deus? Sim. Então você dá ouvidos à palavra dele. Está compreendendo? Se ainda não aconteceu, espera, vai acontecer. Deus não falha, a promessa não vai enganar, como ele disse ali. Aí Abacuque respondeu para Deus: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor, o que? Olha para mim, ele não disse assim, ó, faz a tua obra na minha vida hoje, porque esse é o significado, faz a tua obra na minha vida. Ele disse: aviva a tua obra dentro de mim, porque quando a obra de Deus começou na vida de alguém, começa onde primeiro? Dentro dela. A obra começa aqui. Começa você acreditando que é capaz, começa você acreditando que é possível, começa acreditando que Deus é contigo, que vai dar certo. Diga amém. Diga: vai dar certo. Diga: viva a tua obra na minha vida. É isso que você tem que colocar dentro de você. Meu Deus, faz a tua obra em mim, faz a tua obra em mim, porque Deus nunca vai fazer a obra através de mim sem que primeiro tenha feito em mim a obra. Não, Deus não vai usar o que não é dele. Então a obra começa em mim. Ele disse: aviva a tua obra no meio dos anos, e faze-a o quê? Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quem você quer que Deus faça que a obra dele seja conhecida na sua vida? Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, posso? Me desculpa, mas tem gente aqui que você é muito preguiçoso. Não é preguiçoso lá fora não, é preguiçoso aqui dentro com Deus. Porque lá fora tem gente aqui que trabalha igual um condenado, mas chega aqui dentro, você dorme, você aceita dormir, na hora que você está ouvindo a palavra, que é a palavra que vai mudar a sua vida. Abacuque, ele era inconformado. Quando eu era obreiro, vou te contar uma coisa, às vezes eu trabalhava o dia que o funcionário folgava, que era 24 horas a empresa, e tinha um dia que o funcionário folgava e eu tinha que cobrir ele. Às vezes no outro dia eu ia para a igreja, eu não tinha dormido,
tinha virado a noite acordado. Eu sentava na poltrona, vinha aquele sono que, sabe o que eu fazia? Eu ficava me beliscando. Diante de Deus, estou falando sério. Eu me beliscava para não dormir. Eu dizia, não vou perder a palavra. Eu me beliscava, está entendendo? Ficava fazendo assim com a perna, sentado, é verdade. Porque isso depende de você, não é Deus que vai fazer, Deus, não deixa eu dormir. Não, isso aí é a tua parte. É você que mostra o interesse pela palavra dele ou não. É a palavra que transforma a sua vida. Então, se você vai orar, tem gente que fica assim, olhando para o telão, para o pastor. Foi ontem, eu acho, o bispo estava aqui clamando, se rasgando, Deus, desce na vida desse povo. Aí eu dei uma volta no salão, que a gente assim. Se você fosse Deus, você desceria nessa pessoa? Está vendo? Você entende o que eu estou falando? Agora Deus olhando para você e vendo você se esforçando. O reino dos céus é tomado por esforço. Você se esforçando, você se dedicando. Ele sabe que, você está colocando vida ali. Aí não tem como Deus não honrar, só se ele fosse injusto. É ou não é? Abacuque disse, aviva a tua obra. Faz a tua obra ser conhecida na minha vida. E ele diz aqui, ouvindo eu a tua palavra, o meu ventre se comoveu. A sua voz, quando ele ouviu a voz de Deus, os meus lábios o quê? Tremeram. Entrou o quê? Podridão nos meus ossos. Ou seja, quando a pessoa treme, né? Estremece de temor. E estremeci dentro de mim. No dia da angústia, leia bem alto agora. Olha para mim aqui. Lá no início, ele estava reclamando, lamentando. Deus, como é que pode essa situação? Quando Deus falou com ele, ele disse, eu ouvi a tua voz e eu tremi. Eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu temi. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi. Você ouviu a palavra de Deus? Então você vai continuar reclamando, se queixando, se lamuriando, desistindo? Olha o que ele diz: no dia da angústia eu vou descansar, porque o Senhor falou que se tardar, é para mim esperar, que vai acontecer. Então, até no dia que tudo for dar errado, ou que tudo está indo mal aos meus olhos, eu vou descansar, porque eu sei que quem está no controle de tudo. E no processo, daqui até a minha vitória, Deus já sabe tudo que vai acontecer no caminho. Mas se eu não parar, eu vou chegar lá. Quem está entendendo? E ele diz assim, quando eu subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque, agora eu quero que todo mundo leia forte isso aí, para ficar na sua cabeça. Porque ainda nem haja fruto aonde? Ainda que decepcione o quê? E os campos o quê? Ainda que as ovelhas da malhada o quê? E nos currais, todavia eu me alegrarei o quê? Espera aí, eu vou me alegrar na minha bênção? No carro novo que eu comprei? Não, a minha alegria é Deus. Eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor prometeu que a vitória vai chegar, que se tardar é para mim esperar, que vai acontecer, que a promessa não vai enganar, não vai falhar. Amém, gente? Vai acontecer, e se tardar eu vou esperar. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se o diabo quer ver eu chorando, lamentando, lamuriando, se queixando da vida, não, eu vou me alegrar. Quando alguma coisa der errado para tentar me desanimar, eu vou dizer o quê? Graças a Deus, Deus está no controle. E se deu errado é porque Deus tem algo melhor para mim. Diga amém. Quando você tem essa fé, isso é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É muito forte. Amém?
Agora, eu quero que você levante as mãos para os céus, e você vai falar para Deus, que você não vai parar, que se tardar você vai o quê? Você vai chegar em casa hoje, você vai escrever a sua visão, escreva, lá no final do ano você vai pegar e você vai ver, que coisas que você até tinha esquecido, Deus vai fazer acontecer na sua vida esse ano. Mas escreva para não o quê? Para não esquecer, porque senão cai no esquecimento. A gente é muito bom para lembrar do que não aconteceu ainda, e a gente acaba esquecendo de tudo que Deus já fez. É verdade ou não é? Levante as mãos para os céus agora.